pensando nessa palavra dessa noite, e eu me lembrei assim que toda vez que a gente está reunidos aqui, desde a Ibotina, eu sempre falo de agenda, dessas situações, né? Mas eu estava numa dessas madrugadas, no joelho, essa enfermidade, Deus tem falado muito comigo. E Deus usou uma palavra. E eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Essa palavra é oportunidades. Talvez esse seja o dia para a gente melhor lembrar das oportunidades, né? Mas eu não queria que você pensasse em oportunidades da nossa vida secular, né? Eu queria que a gente pensasse nas oportunidades que o Senhor abre para nós. Oportunidades que às vezes ou a gente está atento ou nós perdemos. Agora, se você quer pensar em relação a oportunidades secular, amém. Mas eu queria que você pensasse assim, em todo momento, nós somos discípulos. Seja na vida secular, seja na vida do corpo de Cristo, nós somos discípulos. Talvez você seja um discípulo disfarçado de engenheiro, né? Ou de um comerciante, ou de um químico. Mas eu queria dizer para você que você é um discípulo. E Deus tem te colocado, ou um bancário, né? No local onde você está. Então a minha vida e a tua vida é feita de oportunidades. Você concorda ou não? Amém. Mas como a gente às vezes perde as oportunidades. E muitas vezes as oportunidades que Deus permite, obrigado, as oportunidades que Deus permite, ela é um alerta para a gente estar atento. E aí eu pensando acerca dessa questão de oportunidades e orando a Deus, eu fiquei com essa palavra, eu confesso para os irmãos que essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Aí eu, no meu devocional, eu estou no livro de Lucas, né? Vocês já perceberam que o livro de Lucas, ele começa com 3 pessoas, e essas 3 pessoas tiveram oportunidades. Se lembram ou não? Logo no capítulo 1. E a primeira pessoa, e é interessante, que eu queria assim que você pensasse, e porque essas pessoas nos ensinam como a gente lida com as oportunidades. Bom, Lucas, Isabel. Saudade. Isabel vai comer. Ano que vem são 3. Que alegria. Então eu queria que você, junto comigo, examinasse essas 3 vidas. Porque são como a gente às vezes trata as oportunidades. E a primeira pessoa que eu estou falando foi Zacarias. Vocês conhecem a história ou não? Ou vocês preferem que eu leia? Vamos ler. Lucas, capítulo 1. Vem o anjo anunciar para Zacarias que ele ia ter um filho. Sabe quem é o filho que Zacarias ia ter? Que Lucas está falando? Só João Batista. Só que o que aconteceu com Zacarias? Primeiro ponto que o Espírito Santo chamou minha atenção, amados. Zacarias estava cumprindo o seu turno. Qual era a função de Zacarias? Ele era um sacerdote. E ele entrava no templo para cumprir o seu turno. E o texto diz assim: segundo o costume sacerdotal, ao entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia do lado de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso.
Vendo Zacarias, turbou-se e, apoiando-se, apoderou-se, dele, temor, porque ele viu o anjo Gabriel. E o anjo começa a trazer para Zacarias tudo o que ia acontecer. Mas o que aconteceu com Zacarias? Amados, às vezes nós agimos como Zacarias. O Senhor fala ao nosso coração, o Senhor traz uma palavra, traz uma direção na nossa vida, mas a gente não crê. A gente titubeia. A gente não acredita. Porque depois que o anjo anunciou tudo, coisa tremenda que o anjo disse, diz assim o texto: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disso? O anjo está falando tudo. Aí o que aconteceu? O anjo disse assim, respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia que essas coisas venham a realizar-se. Aí a minha pergunta: quantas oportunidades você teve nesse ano de 2023 e você se calou? Será que nós não estamos vivendo como Zacarias? Zacarias ficou mudo. Muitas vezes nós temos recebido direção do Senhor. O Senhor tem nos desafiado. O Senhor tem nos mostrado o plano completo. Mas a gente fica mudo. Fica calado. E sabe o que aconteceu, amados? Ele não pôde falar nem para a esposa essas boas novas. Porque ele ficou mudo. E eu fico assim, com muito temor, né? Vendo essa situação, comecei a escrever isso aqui, e eu fiquei pensando assim, muitas vezes nós estamos como Zacarias, porque aparece a presença do Senhor na nossa vida, o Senhor usa de diversas formas para falar no nosso coração, mas a gente fica mudo, fica calado. E a gente perde a possibilidade de fazer aquilo que o João Alfredo acabou de falar ali. Vocês se lembram que ele acabou de falar ali? Que a nossa principal tarefa é cumprir o ID, anunciar, falar as boas novas. Mas parou aí? Não. Teve um segundo, uma segunda pessoa que recebeu a visita do mesmo anjo. Vocês se lembram que é ou não? Maria. E o anjo Gabriel diz a ela que ela é agraciada. Mas vocês percebem, aqui me deu um fio de esperança. Porque Maria, diferente de Zacarias, ela não entendeu. Mas ela não duvidou. Ela não entendeu. E aí ela disse: como que vai se suceder? Como isso vai acontecer? E Deus deu toda a direção. E ela foi agraciada. Eu fico pensativo, amados, porque às vezes também pode acontecer com a gente. Deus traz uma direção na nossa vida. Mas a gente também às vezes fica confuso. Eu e você não podemos ter vergonha. Pede um conselho. Olha, eu estou com essa palavra do Senhor na minha vida, eu estou me incomodando. O que eu faço? Me dá uma ajuda. Olha quantos discípulos do Senhor nós temos aqui. Nós somos abençoados porque nós estamos em família. E nós podemos compartilhar as nossas cargas. O Senhor continua falando, amados. O Senhor continua ministrando. E eu quero fazer a mesma pergunta. Quais as oportunidades que nós tivemos em 2023 e a gente deixou passar? Por não entender e não procurar entender o que o Senhor está querendo. E sabe uma coisa que o Espírito Santo me lembrou? Oportunidade perdida, ela não volta.
Vocês sabiam disso? O Senhor, na sua grandeza, na sua longanimidade, Ele pode nos dar outras oportunidades. Mas aquela específica Ele foi. Como a gente tem lidado com isso? Como nós temos trabalhado o nosso coração em relação a isso? Como eu falei, a oportunidade que Zacarias teria de compartilhar a sua experiência espiritual, porque para um pouquinho, você viu o anjo, você tem aquela experiência tremenda, você sair e não poder falar, pensa, para um pouquinho. Será que eu e você também não estamos tendo experiências tremendas? Eu tive uma experiência, Marcos, essa semana, que assim, eu não estava aguentando de dor. Doendo. Aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero levantar da cama sem dor. Daqui 15 dias eu vou viajar, Senhor, já perdi uma viagem. Senhor, me ajuda. Aí eu pus os 2 pés no chão, levantei assim. Glória a Deus, não doeu. Passou um pouquinho, doeu. Aí eu falei, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está trabalhando. Mas Ele respondeu. Como que nós temos trabalhado? Mas isso é sério. Nós estamos terminando mais um ano e parece que eu ouvi muito uma frase que parece que está virando um jargão na vida do cristão, falar assim, esse ano foi tão difícil. Amados, em que momento na Bíblia o Senhor falou que ia ser fácil para nós? Me fala, eu queria entender onde está isso. Pelo contrário, o Senhor falou que a gente teria aflições. Como que a gente está lidando com as nossas oportunidades, né? Maria, a reação de Maria à oportunidade foi de submissão. Eis-me aqui. E a condição dela era difícil. Será que comigo e com você não tem acontecido a mesma coisa? Mas vem uma terceira pessoa, ainda no capítulo 2 de Lucas. Uma pessoa que teve um dia uma revelação. O Espírito Santo disse a ele, você vai ver e pegar o Senhor. Vocês se lembram? Simeão. Simeão, a Bíblia fala que todos os dias ele estava no templo. E aí, no versículo 35, diz assim, capítulo 2, a partir do 25, ele diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Um detalhe aqui, tanto Zacarias, como Maria, como Simeão, Lucas usa a mesma designação para dizer, e eu queria dizer, é a mesma forma que o Senhor olha para mim e para você e diz, porque diz assim, era um homem bom, justo e piedoso, que esperava no Senhor. Que coisa tremenda, a forma como o Senhor nos vê. Amém, queridos? Zacarias era um homem temente, era um homem justo, mas no coração dele tinha dúvidas. Maria era uma mulher temente, era uma mulher justa, mas ela não entendia. Simeão teve um ponto diferente. O texto diz assim, Simeão era homem justo, piedoso, que esperava a consolação do Senhor, e o Espírito Santo estava sobre ele. Simeão escolhia andar constantemente na presença do Espírito Santo. Mas quanto tempo você tem ouvido o conselho do Espírito Santo? Quanto tempo você tem dedicado à oração ao Espírito Santo? O texto continua dizendo assim, o Espírito Santo revelou a ele que não passaria pela morte antes de ver Cristo, o Senhor. Que coisa tremenda. E ele confiou, não duvidou. Porque nós temos uma coisa que é interessante. Eu não sei se é um defeito de fábrica que nós nascemos, né? Que a gente tem dificuldade de lidar com o tempo.
a gente não sabe, parece, esperar. Né? Então parece que a gente recebe uma palavra e acha que essa palavra vai acontecer instantaneamente. A gente precisa parar de ter a síndrome do miojo, né? Do fast food. Porque eu já falei uma vez aqui para vocês, né? Mas assim, às vezes é fácil a gente pedir uma pizza, né? Ou pedir um... Como é que é o nome do... A gente fala que é... Obrigado, Luiz. iFood. Ele fala, eles pedem iFood. Você já orou pelo motoqueiro? Porque você já viu as loucuras que esses motoqueiros fazem para chegar a sua comida quentinha para você? Não, e a gente acha que a nossa vida é difícil, né? E demora um pouquinho para ver se não liga lá reclamando. Às vezes o motoqueiro está embaixo de um carro. E a gente já está querendo o nosso iFood, né? Mas vocês percebem, a gente tem dificuldade com o tempo, amados. Então nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Espírito Santo. Simeão confiou. Simeão tinha recebido uma palavra. E a palavra de bênção do Senhor, ele não somente viu o Senhor, mas o texto diz que Simeão consagrou o Senhor. Que coisa tremenda quando a gente consagra uma criança ao Senhor, né? Eu como pastor, assim, quando eu consagro, é uma coisa linda. Simeão teve esse privilégio. Ele consagrou, porque diz assim, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Coisa tremenda. Eu creio que muitos aqui têm o chamado de Simeão. Eu creio. E eu quero profetizar nessa noite. O Senhor está te levantando com a graça de Simeão para cumprir aquilo que o Espírito Santo está falando sobre a tua vida. Sabe, amados? 3 histórias, 3 reações. Qual reação? O que a gente convidar você essa noite? Talvez você pode pensar assim, nossa, Chico, mas eu queria ouvir uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção para 2024. Amados, a palavra que eu queria trazer para você essa noite é: não perca as oportunidades. 3 histórias, 3 oportunidades, 3 reações. Zacarias permaneceu fiel ao Senhor, mas ficou 9 meses sem poder professar as maravilhas do Senhor. Será que nós não estamos assim de Zacarias? Entrando no nosso local de trabalho calado e saindo mudo, mas falando sobre futebol, falando sobre receita, né? Falando sobre muitas coisas. Mas e sobre as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? O quanto nós temos falado? Ou nós estamos mudos? Não tenha medo de ser como Maria e perguntar: Senhor, não estou entendendo, me explica. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos falar. Amém, queridos? Amém. E que a gente possa ser como Simeão, movido pelo Espírito Santo. Eu não sei como está o teu coração essa noite, mas o meu coração está queimando. Eu queria convidar você nesse momento a trazer a memória pessoas que o Senhor tem mostrado já para você. Pessoas que são instrumento do amor dele e que ele quer usar a minha e a tua vida
para alcançar essa vida. Vamos fazer um exercício nesse momento? Vamos fechar os olhos, lembrar, clamar ao Senhor. Mas é tempo de oportunidades. Tempo de oportunidades. Tempo da gente confiar que o Senhor Jesus há de fazer infinitamente mais. Mas nós precisamos confiar. Amém. Nós precisamos estar sujeitos ao Espírito Santo, atentos à direção, àquilo que Ele está falando. Amém, queridos? Eu não sei, porque nós podemos perder oportunidades em 2024. Deus sabe. Nenhum de nós aqui fala, não, eu não vou perder oportunidade nenhuma. Pode ser que às vezes a oportunidade está aos nossos olhos e a gente deixa passar. Mas eu queria que a gente pudesse fazer um voto essa noite. Fala, Senhor, eu não quero perder mais oportunidades de ser um testemunho, de levar um ID, de alcançar as pessoas que o Senhor tem sonhado. Amados, que coisa tremenda a gente poder ter os sonhos de Deus, sonhar os sonhos de Deus e alcançar vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Estamos juntos nisso? Amém. Senhor, Tu conheces, Pai, o nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. O Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós. Senhor, nós estamos encerrando o ano de 2023. Talvez para alguns foi um ano precioso, um ano abençoado. Para outros, nem tanto, um ano de dificuldades. Mas, Senhor, nós não queremos levar esse estigma para o ano de 2024. Nós queremos confiar tão somente no Senhor. Vai nos dar o coração, a sensibilidade de Simeão, que teve a experiência, o Senhor falou o coração de Simeão e ele andou, guiou seus passos, movidos pelo Espírito Santo. Senhor, eu rogo a Ti essa noite, Pai, que cada um de nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, Senhor. Pai, Tu sabes que tem pessoas perto de nós, pessoas ao nosso redor, que muitas vezes carecem do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Que nós possamos, Pai, ser um instrumento do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. E que nós possamos, ao final da carreira, fazer a oração de Simeão. Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor me entregou. Que nós possamos, Pai, em 2024, Senhor, fazer a diferença. Não pensando naquilo que nós deixamos de fazer em 2023. Porque com certeza em 2024 o Senhor tem situações diferentes, o Senhor tem questões diferentes, o Senhor tem bênçãos diferentes. E eu quero profetizar sobre cada família aqui, Senhor. A prosperidade do Senhor, não a prosperidade somente financeira, mas a prosperidade plena, saúde, paz, alegria, contentamento, confiança, esperança. Que o Senhor esteja abençoando cada família, Senhor. E em especial, Pai, as pessoas que o Senhor tem nos dado sonhos, que nós possamos cumprir esses sonhos. O Senhor sabe que às vezes envolve questão financeira, o Senhor sabe que às vezes envolve questões de saúde, mas não permita que nem a enfermidade, nem a questão financeira, nem outra situação qualquer nos impeça de concretizar os sonhos que o Senhor mesmo tem sonhado para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar, Pai, por esta noite, Senhor, por esse tempo de família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou este momento, Senhor. Eu quero aproveitar, Senhor, consagrar ao Senhor os alimentos. Eu louvo ao Senhor por cada um que ajudou para que esse momento aqui, Senhor, fosse proporcionado a nós. Aqueles que arrumaram, aqueles que limparam, aqueles que prepararam as comidas, aqueles que de alguma forma ajudaram, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, seja generoso, abençoa, e que nós possamos desfrutar, Pai, de todo este bem
que os irmãos fizeram para nós, Pai. Peço que o Senhor abençoe, santifique os alimentos e a nossa comunhão, Pai. Amém. Em nome de Jesus. E, Pai, em especial, que 2024, Senhor, seja um tempo de oportunidades. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Todo tempo. Amém? Amém.